No tutorial de hoje a gente vai falar sobre ilusões de ótica. Então já pega o seu Dramin para não te dar tontura e vamos lá! Sejam muito bem-vindos ao Vetorizaí, o canal onde você aprende sem sofrer. Eu sou Gabi Ferraz, já quero te convidar, antes de mais nada, para se inscrever aqui no canal, para ativar o sininho das notificações, para você sempre ser avisado quando a gente colocar um novo conteúdo no ar e para dar o seu joinha, que eu sempre falo, é muito importante aqui pra gente. No tutorial de hoje eu vou resgatar uma estética que é bem antiga e que voltou a ser assunto nas últimas listas de tendências do design gráfico. Eu tô falando dos efeitos de ilusão de ótica que você vai aprender como que você pode recriar com as ferramentas de vetor do Illustrator. Bora lá! Então vamos lá, pessoal. Tá aqui a ilusão de ótica que a gente vai criar hoje. E na verdade, esse vídeo pode se desdobrar em outros. Eu sempre falo isso, né? No Illustrator a gente tem várias maneiras de fazer a mesma coisa e a gente pode usar outras ferramentas para chegar a outros resultados. Então, se você quiser ver mais vídeos sobre op art, ilusão de ótica, deixa um comentário aqui embaixo para mim. Então vamos começar. Meu ponto de partida vai ser esse quadrado, eu vou guiar a minha arte por ele e eu vou colocar ele numa camada acima trancada, porque no final eu quero mascarar a minha composição dentro desse quadrado. Você não precisa fazer isso, você pode considerar a própria prancheta como sendo a sua área de trabalho. Nesse caso eu vou fazer desse jeito. Ele está centralizado na página e eu vou começar fazendo um círculo pequeno aqui dentro. Vou pedir para centralizar esse círculo e a gente tem que criar vários círculos aqui fora a partir desse primeiro círculo que está aqui. Uma maneira de fazer isso é usando a ferramenta de Blend. Você pode fazer um primeiro círculo interno, um círculo maior do lado de fora, selecionar os dois e pedir aqui em objeto, mesclar, opções de mesclagem, para que o Illustrator use o espaçamento de etapas especificadas. No caso eu coloquei 8 etapas. Mas por que eu não quis fazer desse jeito? E aí também novamente vai ao teu gosto. Porque fazendo com o Blend, a gente tem círculos igualmente espaçados e eu queria que os círculos fossem crescendo de tamanho de uma maneira desproporcional em relação ao círculo anterior, tá vendo? O espaço entre um e outro é uniforme. Eu não queria isso, eu queria observar um crescimento, quase como uma progressão geométrica, né, dos círculos. Então eu não vou fazer desse jeito. Sempre bom lembrar que a gente tem alguns vídeos aqui sobre Blend, eu vou colocar alguns aqui no cartão para você poder assistir quando esse vídeo acabar. De que jeito então eu vou fazer isso? Eu vou selecionar o primeiro círculo que eu criei, vou vir aqui em objeto, caminho e vou pedir para deslocar caminho. Aqui dentro eu vou pedir um deslocamento de 15 pixels. O que essa ferramenta deslocar caminho faz? Ele cria uma cópia do objeto que você selecionou. Normalmente a gente usa isso em polígonos quando a gente está trabalhando com formas e aí você dá para ele um deslocamento que pode ser positivo ou pode ser negativo. Se eu colocar aqui, por exemplo, menos 15, ele vai criar um círculozinho dentro do meu círculo original. Então ele vai entrar, para fazer um deslocamento negativo, ele vai entrar para o círculo. No caso aqui eu quero para fora, então vou colocar 15. Você pode pedir para visualizar, é sempre bom. E vou dar OK. Como resultado, eu vou ter um círculo aqui 15 pixels maior do que o original e ele já termina o processo selecionado. Isso é muito bom, porque eu vou precisar voltar aqui sucessivas vezes e repetir esse processo, deslocar caminho. Só que, como eu quero uma progressão desigual de um círculo para outro, eu vou aumentar em 5 pixels a cada rodada de deslocamento. Então, o anterior foi 15, eu vou colocar 20 nessa rodada. E assim a gente vai fazendo aqui sucessivamente. Se você quiser, você pode inclusive criar um atalho para essa função que não tem atalho nativo. Ó, de 20 passei para 25, de 25 no próximo eu passei para 30 e eu sei que você já entendeu, você vai seguir assim até o final. E o resultado vai ser algo como isso, tá vendo? A gente consegue ver, fica até mais óbvio aqui pro final. A diferença entre uma rodada e outra também vai ser a seu gosto. Se você quiser fazer 10 pixels, por exemplo, para ficar mais visível, então faz aí como você achar melhor. Depois que eu tiver esse esquema aqui pronto, eu vou criar algumas divisões aqui dentro desse meu alvo aqui que se formou. Essas divisões eu vou criar como uma linha curva.
porque eu quero aquele movimento meio de um túnel ali, meio hipnótico, né, acontecendo. Então eu vou pegar a Pen Tool e vou posicionar mais ou menos aqui no centro. Não precisa ficar preocupado com o alinhamento, porque depois a gente vai alinhar certinho, tá? Mas eu vou colocar aqui só para eu ter uma noção da curvatura e da posição. Vou clicar, vou arrastar para cima com o Shift e aí vou clicar de novo aqui do lado, tipo assim, ó. Tá vendo? Com Shift também, então eu vou ter uma alça a 45 graus e uma alça a 90 graus. Sempre que você pressiona o Shift, você consegue ângulos perfeitos. Então você vai ter ângulos de 0, de 90 e de 45, que são o caso aqui. Então tá bom, depois que você criou a sua linha curva, eu vou vir aqui em cima em exibir e vou escolher a opção contornar, ou vou dar o atalho Ctrl Y. Lembra de trocar Ctrl para Command, se você tiver no Mac. E aí, em seguida, eu vou dar Ctrl U para poder ativar as guias inteligentes, que são aquelas guias que você já sabe, né? Que agarram os objetos. E eu vou pegar o pontinho aqui do final da minha linha curva e vou grudar aqui nesse xizinho que é o centro do meu círculo original, tá bom? Prontinho, tudo certo. Vou dar um novo Ctrl Y para sair desse modo de contorno e eu tô pronta para começar a duplicar esses meus traçados, essas divisões aqui. Como que a gente vai duplicar isso? Eu vou selecionar a minha linha, vou pressionar R no teclado para poder visualizar a roseta, essa roseta de rotação aqui. Vou pressionar Alt no teclado ou Option no Mac e aí com muito cuidado, muito apuro, eu vou clicar aqui na base, tá? Na base da linha que tá alinhada com o centro do círculo. E aí vai se abrir essa janelinha de girar, onde eu vou definir o ângulo que eu quero girar esse objeto. Nota importante para quando você estiver girando objetos. Não tem coisa mais chata do que você girar uma sequência de objetos em torno de um eixo externo, que é o caso que ele vai girar igual o ponteiro de um relógio, né? Ele não vai girar sobre ele mesmo, ele vai girar a partir aqui do centro do círculo. E é muito chato quando você termina de girar e você vê que você calculou errado o ângulo. Então você sempre tem que colocar ângulos que são múltiplos de 360. Então, por exemplo, você vai colocar um ângulo de 36 para poder ter 10 objetos. Ou você vai colocar um ângulo de 18 para ter 20 objetos, tá? Matemática básica da primeira série, tá bom? No caso, eu vou colocar o ângulo de 22,5 para ter 16 traçados aqui. Coloquei o ângulo que eu quero, vou mandar, em vez de mandar OK, super importante, tá? Eu vou mandar copiar. E aí, sem fazer mais nada, não tira a seleção, tipo assim, ele girou, eu vou dar um Ctrl D para eu replicar a última ação que foi executada, que no caso foi a ação de duplicar girando. Então vamos lá, eu vou dar Ctrl D e vou dando Ctrl D até eu terminar com a última cópia, que é essa daqui. Tá bom? Se não ficou claro o que eu falei antes, se você não calcular o ângulo certinho, pode acontecer isso daqui, ó. Por exemplo, tá vendo? Você terminar a uma distância que não caiba uma linha aqui no meio. Aqui no caso cabe, tá? Porque eu tô só mostrando. Mas se você colocar um ângulo que não seja múltiplo de 360, isso pode acontecer. Beleza, terminei a minha rotação. Vou selecionar o meu conjunto inteiro. Vou vir aqui na barra de ferramentas, aqui onde fica o construtor de formas, e vou selecionar o balde de tinta em tempo real. E vou clicar, escolhendo aqui a cor preta, vou clicar uma vez para poder criar um grupo de pintura em tempo real e poder continuar pintando, pulando sempre uma casa. E aí você vai ficar meio doidão enquanto você estiver fazendo isso aqui, porque é fácil se perder, mas é só você ir alternando até você acabar de pintar todos os quadradinhos. Bom, gente, terminamos a nossa pintura. Agora, próximo passo é vir aqui em cima e pedir para expandir. Esse é o comando que a gente usa para poder voltar a editar isso aqui como um grupo normal, porque ele não é um grupo normal, ele é um grupo de pintura em tempo real, já que a gente usou a ferramenta do balde de tinta. Cliquei no expandir, agora eu vou pedir para desagrupar. Clica com o botão direito, pede para desagrupar uma vez, e aí com isso ele vai separar
o traçado do preenchimento. Você pode deletar isso daqui ou você pode guardar do lado se você quiser usar de novo em algum outro projeto, não quiser fazer tudo de novo. Para finalizar, como eu disse, eu queria mascarar isso daqui dentro do quadrado. Vou selecionar todo mundo, o quadrado e o meu esquema aqui hipnótico e vou dar um Ctrl 7. E tá pronta a nossa ilusão de ótica. Dá para fazer um pôster disso, uma camiseta, tem muito uso bacana. Tenho feito tutoriais resgatando essas tendências que foram apontadas para o ano de 2022. Ilusão de ótica é uma dessas tendências. Se você ainda não viu o nosso vídeo de tendência, eu vou colocar aqui também no cartão. E se você quiser ver mais vídeos sobre ilusão de ótica, já sabe, deixa um comentáriozinho aqui. Se você gostou, manda esse tutorial para alguém que você conheça e que também possa curtir esse conteúdo. E reforçando o pedido que eu fiz no início, deixa aqui o seu joinha. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!